Oiê, cá estou eu de novo para responder mais uma pergunta da caixinha que eu coloquei lá no Instagram e tô aqui no YouTube para responder, para que todo mundo possa ter acesso, afinal, informação boa é informação compartilhada, né? Se você ainda não me segue no Instagram, o arroba tá aqui e na descrição tem um link que é só você clicar que você já cai direto lá pro meu perfil para você me acompanhar por lá também. Vamos para a pergunta sem mais delongas. A pergunta foi: como substituir a palavra ouvir quando estou sinalizando? Bom, quem me acompanha mais tempo e principalmente quem é meu aluno sabe que eu condeno a sinalização da palavra ouvir, né? Mas assim, tem um contexto para isso, né? Quando a gente pode substituir ela e quando ela não faz parte do contexto, né? Do universo que se trata aí do universo surdo, né? Se a gente tiver que traduzir literalmente, tiver num contexto aí que a gente precisa falar ouvir, a gente sinaliza ouvir, até porque a gente tem um sinal para isso, para usar nessas ocasiões. Mas na maioria das vezes o ouvir, ele precisa ser o quê? Adaptado para o contexto do surdo. Então, para você que está começando, é bom você já saber disso, tá? E principalmente essa pergunta vai aí para quem tá na atuação da interpretação, para quem atua como intérprete, tradutor. Já vi muita gente fazer o sinal de ouvir, interpretando músicas, por exemplo, que falam sobre isso. Ou então no contexto religioso a gente vê muito, mas a gente não usa o ouvir com o surdo, porque surdo não ouve e muitas vezes utilizar o ouvir pode constranger o surdo, tá bom? Aqui no canal tem vários vídeos sobre isso, já ensinei a traduzir alguns trechos de algumas músicas que falam sobre ouvir, tá bom? E hoje eu vou dar 3 diquinhas, na verdade 3 palavrinhas para que você possa substituir essa palavra, tá bom? Quando você se deparar com ela. Então vamos lá. Como substituir ouvir então? 3 sinais que a gente pode usar para substituir. Primeiro, perceber. O segundo, ver. E o terceiro, sentir. Existem outras possibilidades, tá bom? Dependendo do contexto, a gente entende, né? A gente compreende aí o sentido e a gente pode utilizar outros sinais. Mas, no geral, esses 3 são os que a gente mais vai usar. O perceber, o ver e o sentir. E eu trouxe aqui 2 exemplos para que você possa entender do que eu tô falando. Vamos supor que a gente tem uma música que diz essa frase, né? Diz que Deus me ouve. Então, a música fala: Deus me ouve. Eu não vou fazer Deus, eu ouve ou eu, Deus ouve. Não, por quê? O surdo vai olhar pra mim e vai falar assim: uai, mas você acabou de falar que Deus entende todas as pessoas, que Deus me ama, mas eu não ouço. Então Deus não tem como me ouvir, porque Deus não fala a língua de sinais também? Deus não me entende sinalizando? Então assim, se a minha sinalização não emite som, como que Deus vai me ouvir? Entende? Você pode trazer esse questionamento para o surdo, por exemplo, nesse contexto aí religioso. Então, o que você pode fazer? Deus me vê. Deus te vê. Sua oração, Deus vê sempre. Deus te observa sempre. Inclusive, nesse contexto, Deus cuida de você, né? Deus te socorre sempre, não é mesmo? Então Deus me ouve, se você orar, Deus vai te ver com certeza, tá bom? Então use isso muito melhor do que Deus me ouve, tá bom? Outro exemplo que eu trouxe aqui, ouço a voz de Deus, tá bom? Aí a pessoa fala assim: ouça a voz de Deus. Aí o surdo vai falar: como, né? Se eu não ouço. Então o que você pode fazer? Sinta Deus, sinta a unção de Deus, ou então sinta a presença de Deus. Ou então, quando eu vejo a Deus, eu o sinto, tá bom? Ou então você pode fazer veja a Deus, tá? Então, ouça a Deus, você pode fazer Deus sinta. Ou então, Deus presença sinta. Ou então você pode fazer o sinal de unção, né? Então, Deus, unção, sinto, olha o sinal de unção. Sinto, tá? Ou então, Deus, eu vejo,
tá? Então ouça a voz de Deus, você tem que substituir, tá bom? Ou então ouça a voz de Deus, perceba o que Deus está falando para você. Então Deus que fala para mim, ou Deus o que ele fala para você, preste atenção, ó, atenção, né? Pode ser fique alerta, né? O que é o que Deus está falando. Nesse caso eu trouxe 2 exemplos de Deus, porque é o que eu mais me deparo e foi mais nesse contexto que a pergunta foi feita, tá bom? De acordo com o dia que ela foi feita na caixinha. Mas existem outras diversas ocasiões, como por exemplo uma música que diz para surdo ouvir, para cego ver, né? Esse short faz milagre acontecer. Tem vídeo no canal sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, ó, para você clicar, para você poder conhecer mais e entender, tá bom? Então, por favor, não use mais o ouvir, tá bom? Não constranja o surdo e evite fazer algo que talvez possa não trazer uma compreensão, né? E o que a gente quer é que a comunicação aconteça, não é mesmo? Então é isso, ó. Não se esquece de me acompanhar lá no Instagram para você também poder fazer as suas perguntas. Deixa o seu like se essa informação foi útil para você e continue me acompanhando aqui. Então eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!